Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a APRAESP, os trabalhos que a APRAESP faz, pois é um programa, é um podcast da APRAESP, Lair Informa. A Lair, ela não está aqui no momento, né? Que é o programa, ela que conduz o programa, porque ela é uma pré-candidata a deputada federal. E eu, nesse período que ela vai estar fora, vou conduzir os trabalhos. Espero que vocês gostem também dos nossos temas, do que nós estamos falando. Hoje nós estamos aqui com mais dois amigos. Primeiro eu quero agradecer ao Zé, que está aí atrás na parte de som, ao Gilson, que está aí atrás também na parte de filmagem, e você, Dulce, que é a nossa coordenadora regional da Lema, né? Sim. E hoje estamos aqui com o Lisboa. O Lisboa, por coincidência, é marido dessa moça abençoada, maravilhosa aqui. E também um amigo meu particular já há algum tempo, nós no convívio de bola aqui na cidade também, Ribeirão Pires. Lisboa! Vamos lá, Lisboa. Quem é o Lisboa, para o pessoal entender aqui? Por que você está aqui, Lisboa? Primeiramente, é um prazer para participar com vocês dessa trajetória aí que está começando agora, né, com relação às mães atípicas, os pais atípicos, né? Porque a importância não deve estar só focada no paciente, sim no que envolve o paciente, né? A família. A família é muito importante com relação ao desenvolvimento, ao bem-estar, né, do aluno, né, que infelizmente às vezes é acometido por algum tipo de deficiência, né? Sim. Principalmente no caso do autismo, que hoje em dia é uma situação que é bem focada na mídia e o pessoal está tomando conta e se preocupando com relação a isso. Então, se puder ajudar em relação como um pai atípico, porque o pai atípico nada mais é, hoje, do que um aprendiz. Aprendiz do quê? Aprendiz de respeitar mais o ser humano, né? Aprendiz de entender mais o ser humano, porque o ser humano ele sempre tem uma resposta para te dar, mas no caso do autismo, no meu caso, por exemplo, que é a síndrome de Down, eu tenho que entender o que a Ana quer, Então, isso eu nunca tive na minha vida com os outros filhos. Eu perguntava, ele Lisboa, vou te interromper um pouquinho, porque muita gente está nos vendo e outros estão nos ouvindo, né? Nós chamamos você aqui porque você é um pai atípico. É um pai de quem? Ana Júlia Soares Lisboa, Ana Júlia, de 8 anos. 8 anos? Estuda na Praesp, Sim. Já esteve no colégio estadual. Sim. Estadual não, no municipal, né? Como aluna ali no Fusari, né? Fusari é uma excelente escola, excelente mesmo. Sim, sim. Mas não dá para confundir uma pessoa que tem necessidades especiais e colocar junto com as crianças que não têm essa necessidade especial. Uma escola regular é diferente de uma escola especializada. Isso né? eu aprendi categoricamente, posso falar com vocês, de uma forma veemente mesmo, porque não tem a menor possibilidade de uma criança que tem síndrome de Down conviver e aprender e se desenvolver numa escola normal. Não existe. O professor não está preparado. Existe precariamente uma situação política que coloca uma pessoa à disposição de uma classe, que é a TO. Ela não pode ajudar em nada, porque são 40 alunos. Não tem a menor chance. Para cuidar de um já é difícil, como é que vai cuidar de 40? É muito difícil, não dá para... Então, essa possibilidade, graças a Deus, ela tem esse apoio da Praesp. Tanto é que ela ficou 5 anos aí sem andar. Ela não conseguia andar. Como você descobriu a Praesp? No primeiro ano,
Como é que você... Nós Bom, estamos falando da Praesp, né? A Ana está na Praesp. Como Lisboa, né? Falando aqui não como um meu amigo, mas como Lisboa, pai da Ana, né? Que tem síndrome de Down. Quando a Ana nasceu, como foi o Lisboa, né? Como você recebeu isso e quem foi o Lisboa desse momento até conseguir, né, vir chegar na Praesp? Bom, Eu queria que você falasse, que muitas pessoas estão nos ouvindo e têm essa dificuldade, esse entendimento, né? Quem foi o Lisboa nesse período? Isso. A Praesp, ela foi uma grata surpresa, em primeiro lugar. Por quê? Nós somos amigos, assim, de uns tempos para cá, vamos dizer. Você me conhece bem, assim, em termos de 8 a 10 anos. Mas eu conheço a Praesp desde que ela foi fundada. 59 anos. 59 anos. Eu era vizinho da Praesp. Eu morava ali na Ubriene. Sim. Então eu sei da trajetória que a sua irmã teve. Eu conheço muito bem a trajetória de vocês. Como eu nunca dava bola, porque pessoa que não tem deficiente na família, isso aí está bem longe. Mesma coisa que você falar, pô, meu amigo morreu de câncer. Você acha que o câncer está muito longe de você, mas não está. Então, eu nunca dei importância para o assunto do deficiente. A verdade é essa, nunca dei importância. Porque eu tinha outras prioridades na vida e tocava as outras prioridades, que é uma coisa até natural do ser humano. Mas no caso, quando eu tive a Ana, quer dizer, quando a Ana nasceu, aí veio de presente um novo aprendizado da vida, né? E quando a Ana, parece, não é que ela foi descoberta, a minha esposa já trabalhava na Praesp, ela está quase 12 anos lá, a Ana tem 8. Então, quando a Ana nasceu, já ela trabalhava lá há 4 anos. Então, eu já conhecia muito bem, mas muito bem mesmo, o trabalho da Praesp através da minha esposa. E comecei a conhecer melhor quando a Ana começou a Deixa eu fazer uma pergunta. Segura um pouco o seu raciocínio, que você falou do trabalho da tua esposa, né? Como foi, Dulce, né? Você, enquanto esposa, professora, né? Você já era professora na Praesp, e aí vocês tiveram a Ana. Foi a mesma coisa que você não tivesse nenhum filho, né, com deficiência no seu trabalho como professor? Isso trouxe alguma mudança, alguma coisa assim, Dulce? Para mim, se eu não tivesse trabalhado com crianças especiais e tivesse aquela equipe, é um impacto. Porque mesmo com o diagnóstico de síndrome de Down, para nós foi um impacto muito grande, porque eu nunca pensava que eu ia ter uma filha com necessidades especiais, né? E eu lembro quando a gente soube do resultado, eu estava com Lisboa, eu conversei com a Luísa, né, que era a diretora, a Elizabeth, que deram todo o apoio psicológico para nós. E falou para nós que qualquer coisa que a criança precisasse, porque não tinha um diagnóstico fechado ainda, né? Na gravidez, tinha que esperar o neném nascer para fazer o cariótipo. Mas o que precisasse, a empresa estaria à disposição. Tanto quando a Ana nasceu, a Tuti, Maria Aparecida, né? E a Lair pediu para conversar comigo sobre o nascimento da Ana e o que eu precisava. Porque eu estava precisando muito. Ali eu não era funcionária, ali eu era uma mãe. Uma mãe desesperada, porque eu não sabia como lidar, né? E aí, Lisboa, você percebeu que a sua jornada seria diferente? Como você estava falando? Eu percebi, mas eu tinha o apoio da Dulce, né? Porque eu sempre disse para a Dulce, Deus escolhe as pessoas. Quando ela foi para a Praesp, que ela estranhava o ambiente no começo, era normal isso, porque para mim, talvez eu não tivesse esse suporte todo para aguentar uma situação, né? Ela enfrentou, porque ela é uma pessoa especial para cuidar dessas crianças. Ali tem que ter muita paciência, tem que ter muita perspicácia, né? Tem que ter bastante perseverança, porque senão não consegue chegar a lugar nenhum. Então, nesse ponto, a Dulce foi bastante importante nesse trajeto aí quando ela nasceu. Mas o principal foi quando nós tivemos, por exemplo, a notícia que a Ana iria nascer com um problema sério. E era bem sério, sempre
a ginecologista, né, Sim. sempre comentou com a gente O que sério, por quê, Lisboa? por causa dos exames alterados, Coração, muito né? alterados, coração, Coração tal. também. Mas quando eu vi a Ana perfeita, 2 braços, 2 pernas, os dedos, tudo se mexendo, eu já tenho uma idade certa para dar agradecer a Deus. Não tem preço, né? Não tem preço, cara. Então, veja bem uma coisa, problema todo mundo tem. Às vezes a pessoa não tem uma pessoa deficiente em casa, mas tem um bandido, tem um ladrãozinho, tem um mal educado, tem uma série de problemas. Todos nós temos. A Ana é um doce, a Ana é um carinho, a Ana é um presente. Eu só me preocupo com a Ana, a única preocupação que eu tenho com ela, única mesmo, é que ela se comunique bem com as pessoas para ela não ser abusada posteriormente, porque esse pessoal que é Downzinha são muito ingênuos, eles são muito carinhosos e tem pessoas más no mundo. Essa é a única preocupação que eu tenho. Mas é a única mesmo, porque ela tem muita saúde, ela é forte, ela é risonha. Porque a Ana não fala, ela Não, se ela expressa. se expressa, né? mas se expressa. Ela não fala, ela Não não fala. tem a Ela verbalização. ela fala umas 10 Aham. palavras, ela é minimamente falante. E a gente não consegue entender, às vezes, quando ela quer. E quando ela quer falar mesmo, um assunto assim importante, ela chega e... Rapaz, a língua dos anjos que você tem que dar. A língua Tem que dos estar anjos é porque tomado ela é um ali. anjinho, né? Exatamente. E não dá para entender nada. Aí que não dá para entender mesmo. Mas quando ela quer uma coisa, por exemplo, quer comer, quer beber, um suco, a gente já sabe. Então ela já se expressa bem. Está com dor, a gente se expressa que ela já aponta onde ela está com dor. Isso aí já é um caminho muito bom. Quando ela começou a andar, esse é um outro caminho. Quando ela começar a falar, meu amigo, aí nós vamos atravessar a Ponte São Francisco. Porque quando a comunicação é a coisa mais importante do ser humano. Se eles não conseguem se comunicar, fica difícil ele se desenvolver e as outras pessoas entenderem e entrarem no seu mundo. Como diz a Beth, a Ana desenvolveu, a Beth, quando fez entrevista com a Ana, ela foi muito, muito cirúrgica no que ela falou. A Ana desenvolveu um vocabulário próprio. Sim, Você vê, conseguiu se expressar. conseguiu, porque ela tem um raciocínio bom, ela é inteligente, só que ela não conseguiu ainda se comunicar. Mas a hora que ela começar a se comunicar, aí vocês vão ver o desenvolvimento dela. Vou pagar a faculdade com o maior prazer. Não é? E quando ela quer, ela vai e consegue se expressar mesmo. É que verdade. eu acompanho ela também no dia a dia lá dentro da Abraesp. E a gente vê o que ela quer, ela vai lá, aponta se ela quer sentar, ela aponta que ela quer comer, ela vai, ela se expressa muito bem. E ele é Né? paciente. E às ela vezes, é muito, muito agradável. E vocês, enquanto família, né? Enquanto família, conheceram a Praeste, você veio, já a Dulce veio para trabalhar num local que está crescendo. Né? Está crescendo, está se desenvolvendo. Hoje nós estamos no mundo de tecnologias também. A Praeste tem acompanhado as tecnologias. Quem não nos conhece, quiser marcar uma entrevista, pode nos marcar, que a gente faz de coração, né? Mostrar como que é o atendimento dentro da Praesp. E ela aí, com a superintendente da Praesp, ela tem se preocupado muito, não só, né, como você falou agora há pouco, né, com das famílias, não só com os alunos. Porque a gente precisa entender também que esse aluno, esse filho, tem um pai e tem uma mãe, né? E a gente tira o chapéu para você, Lisboa, quanto ao pai que está atuante, porque, na verdade, a Dulce sabe muito bem disso, que os pais, muitas vezes, eles abandonam a família. Tem a mãe, larga a mãe se vira, e o pai some e não está nem aí com seus filhos e vai procurar outras coisas e deixa a mãe sozinha. E é isso que ela aí tem se preocupado em dar esse apoio, né? Dar esse apoio para a família, está fortalecendo a união dos pais, tanto é que a Dulce está conosco agora já há pouco tempo, coordenando a Lema, que é
Você podia falar, não enviei eu Sim. só falar aqui, né? Parece que é o Neto na TV, né? Que só ele quer falar, né? Você pode falar também, Dulce. Fala o que é a Lema. A Lema, ela é uma união das mães atípicas, né? Há um grupo que fechado, onde uma mãe ajuda a outra, né? Nesse sentido, porque receber um diagnóstico é um impacto, mas viver o dia a dia é só quem passa mesmo. Às vezes a gente tem algumas opiniões, a gente quer desabafar alguma coisa e somente uma mãe atípica às vezes consegue compreender outras, né? Hoje eu tive o privilégio de ter a Ana especial porque às vezes eu estou na escola e vejo uma mãe falando e eu sei o que ela passa. Então, o Lema ele veio para ajudar essa mãe, esse responsável, que às vezes não fica com a mãe, mas fica com alguém responsável, com a família dessas crianças especiais. A gente está ali para ser uma grande força. E a Lair, ela foi uma idealizadora, né? Dessa coordenação minha. E assim, eu falei, meu Deus, a Ana nasceu e eu tive um propósito. Então, essas mães, elas não estão só, ela tem uma voz. E a gente unidas, que eu sempre falo, né? Uma, duas não faz diferença, mas 1 milhão vai fazer diferença. E dentro da Lema também nós vamos ter das mães e os pais, né? E os pais também. E a gente quer contar muito com a participação de você que está nos vendo, está nos ouvindo. Também nós estamos abertos para ouvi-los, receber informações também, né? Que vocês possam estar nos ajudando a melhorar ainda mais o atendimento, né? Para essa parcela pequena da população que precisa muito da ajuda nossa, né? Que são os pais atípicos, as mães atípicas aí. Agora vocês, enquanto casal, né? Vocês enquanto casal, durante a semana, como que né? Para a família entender, como que vocês organizam a casa de vocês? Vocês não é só a Ana, né? Vocês têm mais filhos. Não, tenho. Meia dúzia mais? Ou não? Mais é o João? Não, É a Ana e o João. Não, Como que Vocês vão começar... Você acabou domingo lá, jogou sua bolinha, voltou para casa, a Dulce acabou de arrumar a casa lá, assistiram um filme, sei lá o que, no domingo. Como vocês se preparam, né, para vocês tocar a semana da Ana? Você tem uma noção. Vou um pouquinho mais para trás. Aliás, vou bastante. Tem uma parte importante, mas muito importante na minha vida, que o meu filho mais velho, o Tiago, ele está com hoje 44 anos. Quando ele se formou... O Tiago é o fisioterapeuta, né? Quando ele se formou, ele trabalhava comigo, eu tinha uma loja de automóvel, ele trabalhava comigo. E o que ele ganhava era pouco, você sabe que o pai não paga muito, né? Daquela mesada e tal. E quando ele se formou, ela foi muito, muito generosa, né? Porque quando nós solicitamos um emprego para o Tiago, ela imediatamente ofereceu a vaga para o Tiago. E quando ela falou, quanto você quer ganhar, ela falou o salário, e falou, isso para mim é uma fortuna. Eu adorei aquilo ali não sai da minha cabeça. Isso já faz mais de 30 anos, isso não sai da minha cabeça. E não foi só pela amizade, não, foi pela capacidade dele também. E foi aí que eu comecei também a entender mais a Praesp. Por isso que eu quero chegar, puxar esse assunto lá atrás. O Tiago, ele tem uma experiência muito grande com síndrome de Down, muito grande. Ele me passava algumas coisas do dia a dia, porque ele saía de lá e ia para a loja. E a loja a gente conversava muito. Então tinha uma vez eu ia buscar ele lá no Copar, e um dia eu vi dois síndrome de Down saindo na mão ali, praticamente. Sim. Pô, Tiago, você não é o responsável, você não vai fazer nada. Não, esse Downzinho aí, ele é malandro. Tem uma coisa que você não conhece, pai. O Down é malandro. O Down, ele é esperto. São ele é bom, tem que saber. É muito bacana, são manipuladores. Isso daí, a gente tem, mãe. Pode deixar que chegar no ponto certo, não vou me envolver, não. Ele está pagando aquilo que ele mexe com a namorada do outro. Então, são coisas que a gente vai lá atrás. Deus já me deu uma dica, se prepara que vai vir alguma coisa na sua vida, como a Dulce disse agora. Quer dizer, a Ana foi um presente que aos poucos eu já estava mais ou menos, né? Mais ou menos preparado, você nunca está, mas mais ou menos preparado. Sim. Né?
para recebê-la. Mas o mais importante, agora, por exemplo, que eu estou gostando muito, eu sei que a fazenda é embrionária e tal, vocês estão começando, só que vocês têm uma coisa que vocês saíram 1 milhão de luzes à frente de qualquer outra iniciativa. Vocês têm a experiência, vocês têm o dia a dia, Sim. vocês têm muitos anos praticando, porque vocês metem a mão na massa. Marcos, esse podcast é uma coisa muito boa, porque não é... Eu não estou aqui para fazer política com ninguém, não, cara. Eu vejo vocês metem a mão na massa mesmo. Vocês encaram o deficiente de frente, o que vocês podem fazer para melhorar a situação de vocês fazem. Eu não tenho dúvida. Isso daí é importante. Isso aí eu coisa que a gente tem muito disso aí. Né? Porque, e outra coisa que é importante, quem não serve para cuidar, vocês já notam. Vocês não ficam insistindo. Porque ali, quem tem que ser bem cuidado é o paciente. Não tenha dúvida disso. E da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Essa comunicação, você falou agora, os pais, grande parte dos pais, eles abandonam uma situação dessa. A gente, infelizmente, no ser humano, quando ele desconhece uma determinada situação, às vezes ele fica impotente e às vezes é orgulho, às vezes é a impotência, a vergonha, uma série de coisas que acabam... Não que isso justifique, né? Nada justifica um pai abandonar uma família, em hipótese alguma. Mas, nesse caso especificamente, a gente tem que lembrar que eu estou com 70 e cacetada, então a gente sabe que antigamente... Não conta o segredo, não. Jogava no hospício. Eu não tenho problema com relação a isso. Não. Jogava no hospício, cara. O hospício era um depósito de gente com qualquer tipo de deficiência, seja leve, seja média, seja pesada. E era tudo misturado. E ali que ninguém entendia ninguém mesmo. Uhum. Então, hoje não, já começaram já separar o joio do trigo e tratar especificamente cada tipo de deficiência. Perfeito. Hoje ele é tratado. E a maior parte desse tratamento da deficiência, a parte mais importante, não é o medicamento, não é só o profissional, é tratar a família. Perfeito. Porque se a pessoa... É isso que estamos fazendo. Não adianta você colocar um gato dentro de um aquário e dentro a pouco um peixe na selva. Ele vai morrer. Porque uma coisa, Lisboa, é o assistido, o aluno está vindo para um tratamento e aí vocês, enquanto equipe técnica, desenvolvem um trabalho. Aí chega nas 5 horas ou meio-dia, dependendo do horário que ele sai, vai para casa e a família trabalha de outra forma. Aí, em vez de nós estarmos tendo trabalho com resultado, né, vamos estar enxugando o gelo. Aí aqui faz de um jeito, lá faz de outro. A cabeça desse aluno, ou seja ele autista, seja ele síndrome de Down, auditivo, visual, né, qual seja a deficiência, vai demorar muito para eles entenderem. Então tem que ter realmente, a gente sabe disso, né, tem que ter envolvimento da família em todo esse processo também, que é muito importante, Dulce. Mas o Lisboa não falou como ele prepara a semana da... Não, é justamente isso que eu vou complementar. Você falou que ia voltar lá atrás, mas você foi lá atrás, mas não veio para frente ainda. Eu quero saber o que o Lisboa faz na semana. Graças a Deus, sempre fui eclético, né? A minha vida toda, né? Então, eu era executivo de empresa durante quase a minha vida inteira. Passei a ser dono de loja de automóvel por causa de uma dívida de um cara que me pagou em carro. Olha a situação, como a gente fica numa situação dessa. E hoje, o que eu sou? Uma dona de casa, um dono de casa. Eu sou um dono de casa, com o maior prazer. Eu só não gosto de lavar louça e roupa. Eu adoro fazer comida. A Ana ajuda? Não, a Ana não ajuda. Só que agora é o seguinte, qual é a parte da Ana? A Ana, por exemplo, ela gosta de um determinado desenho. Mas se eu quero assistir, por exemplo, agora mesmo aconteceu isso. Eu estou assistindo lá o Globo Esporte.
Ela põe na Apple. Apple é É dos desenhos é o lá. desenho. É a Peppa. Ela chama de Apple. né? Apple. Não. Primeiro eu vou assistir o Globo Esporte, depois você vai assistir a Apple. Por quê? Não tem porquê. Você é o chefe da casa, ela é a tua filha. Sim. Se ela tem grau, se não Sim, tem tem grau. limites. Tem limite, tem que respeitar Justamente. a nossa disciplina. É a mesma coisa. Às vezes o João quer assistir uma coisa. Não, João, você assiste o que você quiser, a hora que ela quiser assistir. Isso ela já está aprendendo a respeitar. Sim. Ela não fica aqui. Apesar que ela é bastante compreensiva. Hoje ela pegou, só que ela ficou meio brava, ela foi dormir. Para mim é ótimo, né? Porque depois do almoço, se ela não vai dormir um pouquinho, ela fica Sim. irritada. Ela estuda de manhã ou à tarde? Estuda de manhã. Estuda de manhã. Então, a Dulce levanta, junto com ela, coloca ela na perua, aí eu já levanto em seguida, já arrumo a casa, faço o que eu tenho que fazer, almoço, tudo, já deixo pronto. Quando chega meio-dia, ela chega da perua, desço a escada, não é fácil não, são 56 degraus, desço, Você está bem fisicamente? Graças a Deus, graças a Deus. Faço condicionamento 3 sim. vezes por semana e bato o pé na bola ainda. Aí subo 56 degraus, aí em seguida já chega o João Pedro. Que já também vou- estuda, que estuda também de estuda de manhã. Só de manhã. manhã. Aí do almoço para os dois. Aí à tarde um se acomoda aqui, outro se acomoda ali, toma um café da tarde, daqui a pouco chega a Du, aí ela assume a Ana, É. né? Totalmente, né? Só quando a Ana, por exemplo, ontem, ela estava com dor de barriga. Então, Tem dificuldade tem. durante A Ana tem um problema sério de dor de barriga. Ou ela está com desinteria, ou ela está com prisão de ventre. Sim. O intestino dela nunca está bem regulado. Então, por exemplo, ela come a minha comida a semana toda. Se ela não comer nada diferente, ela vai ter um intestino normal, vai evacuar normalmente. Se ela comer qualquer outra coisa diferente, por exemplo, ela come aqui e come na escola, são temperos diferentes. Não que eu estou errado ou a escola está errada, são temperos diferentes. Então, o organismo dela estranha, Sim. de alguma forma. Então, isso acontece e a gente já tá calejado, então sabe quando é prisão de ventre, sabe quando é desinteria, sabe quando acontece a dor nela, a gente já sabe que tipo de dor. Então já sabe como tomar providência. Sim. Porque as várias vezes que nós levamos ela no médico em estado crítico, nós acompanhamos qual foi o procedimento que o médico fez. E falando em médico, vocês também levam ela no dentista da Dentista Praesp da também, Praesp. né? É. Sim, Eu Dr. vi João vocês Pedro. estavam essa semana passada nós comentamos sobre isso. Sim. E eu gostaria que você até falasse para quem está nos ouvindo, né, que nós temos esse atendimento também, né? Nós temos, a Presp tem um atendimento odontológico muito bom com o Dr. João Pedro, né? Que no início, né, Lisboa, a gente pegava ela no colo e segurava tudo. Agora ela vai com ele, abre a boquinha, né? Ó, Certinho, para ver os dentinhos. Tanto que ela tava com uma cara, a gente achou que teria não que- precisa sedar ela agora. precisava Não. sedar. Falei, vai sedar. Ele falou, não, vamos segurar aqui. E fez, né, o tratamento dentário dela. Ele foi ligeiro. Foi ligeiro. Porque Né? para Não tomar uma foi dentada fácil. ali, aquilo é pior que piranha. Mas lógico, quem põe a mão aqui na boca de, né, e vai colocar água onde está doendo, você vai fechar mesmo, né? Exatamente. E ela passa com a neuro, né? A neuro na Praesp. E nós, o problema intestinal dela, descobrimos que o psiquiatra, né? O Dr. Thales, Sim. ele passou uma medicação para regular o intestino, porque também é uma parte emocional, não é só uma parte gastro. Nós temos convênio e a gastro de alta complexidade não estava conseguindo, né, ajustar a medicação para isso. Fizemos 8 exames de fezes, não deu nada, né? Tem mais exame. E o Dr. Thales surgiu com uma medicação que está dando uma melhorada no intestino dela, não está tão frequente. Tá muito bom. E uma pergunta, Lisboa. A Ana, ela está com 8 anos. 8 anos. Ainda vai te ensinar mais coisas ainda, mas ainda de 0 a 8 anos, né, da Ana, qual foi o maior ensinamento que ela já te deu? A compreensão do ser humano, cara.
Compreensão, olha essa coisa diferente. Compreensão. É o maior ensinamento. Por exemplo, principalmente no caso você vê tua filha, você vê tua filha, se você lembra na compreensão. A diferença, vamos colocar a diferença, vai. O professor, ele chega lá, ele passa a matéria, você faz o teste, de acordo com o teu teste, ele te dá a nota. Se você não está bem, ele manda você estudar para você, no próximo teste, melhorar. É. No caso do deficiente, é diferente. Você não tem que chegar e mandar ele estudar, você tem que acompanhar, você tem que trabalhar junto com ele. Você não pode ficar testando ele, você tem que acompanhar e procurar entender. Quer dizer, quem está aprendendo ali não é ela, sou eu. Eu estou aprendendo. Sim. Eu estou aprendendo que se eu não fizer isso, ela não vai atender nada, eu não vou ajudar em nada. Então, esse é o trabalho com o deficiente, é diferente. Por isso que a família é tão importante. Você tem que entrar no mundo deles. Né? Não adianta falar assim, não, como eu disse agora, né? Em determinadas situações eu sou o chefe da casa, acabou. Mas em outras situações, quando se trata de desenvolvimento e respeito humano, eu tenho que entrar no mundo dela sim, porque eu tenho a sabedoria suficiente que Deus me deu para poder fazer esse trabalho. Perfeito. Né? Para poder desenvolver esse trabalho, não tecnicamente, mas espiritualmente. Eu já tenho idade suficiente. Já passei por muitas coisas na vida. Então, para mim chegar a entender isso, quem que me colocou numa situação dessa? Foi a Ana. A Ana que veio para me entender que o ser humano, às vezes, precisa do seu entendimento, do seu carinho e assim por diante. Nesse ponto é o mais importante que uma família pode dar para o deficiente. Dulce, enquanto aos filhos, né? A gente fala assim, momentos prazerosos que a gente tem com eles são vários. E tem outros momentos que a gente fala, poxa, eu preciso de um relax, preciso de um descanso para minha cabeça também, né? E a gente entende muito essas famílias que estão nos ouvindo, que estão nos vendo também, a dificuldade que é, né, de se lidar com uma pessoa com deficiência. No caso da Ana, tecnicamente é mais leve do que uma mãe, né, daqueles garotos com autismo, vamos dizer assim, no nível de suporte 3, né, que são agressivos dentro de casa. Você é capaz de se expressar como que uma mãe se sente no momento que o filho está em casa, pelo menos nesse primeiro meio período, né? Que a gente fala que é uma das lutas da Lair, que é para que as escolas sejam de período integral, né? As escolas especiais sejam de período integral. A Lair, ela está lutando muito para a escola ser no período integral para a mãe possa trabalhar, né? Graças a Deus, o Lisboa, ele é aposentado e a gente reveza, né? Senão não conseguiria trabalhar, eu teria que ficar com a Ana. E para receber o benefício, teria que ser quase miserável. E aí... Isso é terrível, né? Isso é terrível. Um benefício que o governo nos dá, mas para você tem o benefício, mas para você receber o benefício, você tem que ser miserável. Sim. Se você não for miserável, eu não vou te dar não é? É uma coisa que você falou. E precisa de medicação, a gente precisa de um convênio médico. Estudo mostra que a mãe de autista, suporte 3, ela é comparada a um soldado em guerra. Ela não descansa nunca. Ela não tem uma rede de apoio. Porque você vai ficar com uma criança que às vezes ou adolescente agressivo, sim, às vezes ela não encontra, às vezes ele só tem um vínculo com ela. Então você imagine um soldado de guerra. Nós encontramos mães que falam, não aguento. É um filho, né, Dulce? É um filho. Ou uma filha, né? É um filho ou uma filha, né? E a gente dá a vida por eles. E a gente vê que às vezes elas estão esgotadas. Elas chegam lá para orientação, que a gente trabalha com essa orientação de mães e fala, estou esgotada, não aguento mais. E ali a gente dá algumas orientações e principalmente a gente dá um abraço, um amparo para essas mães. Porque elas não vêem mais saída, né? A saída delas muitas vezes é que o filho melhore, que fique bem,
porque ela não consegue dormir. Tem mãe que dorme 2 horas, né? Exatamente. E não é fácil você... E além disso, Lisboa, o pai abandonou, É complicado, né? É difícil, Aí o exatamente. pai abandonou, e aí essa mãe vai estar sozinha, com talvez 1 ou 2 mais filhos, né? Houve casos em que esses próprios filhos agridem os próprios pais dentro de casa, e os pais não sabem como fazer, como lidar, e toda hora pede ajuda, né? E a gente não consegue ajudar mais porque a situação não nos permite ajudar mais. Marcos, eu acho que a política pública, né, ela é muito falha referente a isso, esses pais. Porque muito fala de ajudar autista, alunos e essas famílias, né? Porque nós vemos o trabalho da Praesp, o trabalho da Lair, há quantos anos? E vou te dizer uma verdade, não é puxando sardinha não, Sim. e não é valorizado até por pessoas da nossa cidade, né? Valoriza quem nunca fez nada, só fala, mas a gente até pega o gancho para dizer que quem quiser conhecer a instituição, tá abertas as portas lá para conhecer o trabalho. Porque uma vaga lá, eu como profissional, professora, tem muitas famílias que são transformadas, viu? Através do estímulo da criança, vamos dizer assim, orientação com a psicóloga. A gente vê muitas famílias transformadas, mas a gente tem uma lista enorme. Se eu não me engano, são 300 crianças esperando para entrar. E eu falo muito isso. Deveria ter uma Praesp em cada cidade. Isso só de Ribeirão Pires, né? Só de Ribeirão Pires. Aí tem as outras cidades também que a gente atende também, né? Precisamos, a Praesp precisa muito da sua ajuda, a Praesp precisa de doações, a Praesp precisa de parceiros que possam indicar outras empresas que possam nos ajudar, pessoas que sejam abastadas de recursos financeiros, né? E a Praesp precisa ser apresentada para essas pessoas. Sim. E quando essas pessoas nos conhecem, elas realmente ficam, né, de coração aberto, vendo o trabalho que nós fazemos. E aí eles nos ajudam. Mas nós precisamos de ajuda para poder ajudar vocês. Sim. Nós precisamos que vocês divulguem, né, o que a Praesp faz. Nós temos o Facebook, né, Gilson? O Facebook, a Praesp, você digitar nas redes sociais, lá no Instagram, digitou a Praesp e vai aparecer o que nós fazemos. O Gilson é o nosso jornalista, que ele desenvolve as falas, o que se apresenta no nosso Facebook, no nosso Instagram, TikTok, em todas as redes sociais. Nós estamos aí pedindo o seu apoio, sua ajuda, para que nós possamos fazer melhor ainda, para que os governantes que nos ouvem também, né, sejam parceiros, abram as portas para que a gente possa também ser parceiro de vocês na administração pública, atendendo essas pessoas que precisam com qualidade. E para se atender com qualidade, nós precisamos ter recurso. Não é só os profissionais que nós temos, todos os nossos profissionais da Praesp têm pós-graduação, a maioria tem pós-graduação, mestrado, outros estão doutorados dentro da área, né, dentro da área especializada. Aí nós falamos para você que nos ouve, as dificuldades que vocês têm. Não se sintam desamparados, né? Podem nos procurar, se de primeiro momento seu filho, sua filha não esteja preparada para entrar dentro desse processo, mas nós podemos ajudá-los de outras formas. Que o número é muito grande em Lisboa, né? E cada vez mais, antigamente você não se ouvia falar em autismo. Hoje, em cada 10, 5 já são autistas. E aí a tendência, eu não sei como é que vai ser o futuro. Para isso, nós precisamos de apoio também, para que a gente possa ajudar essas famílias. E que as famílias entendam que quem realmente pode ajudar são as entidades
que são especiais. Não é, me perdoem, né? Isso é o Marcos falando, não é a rede regular de ensino que vai ajudar o seu filho ou sua filha, mas são as escolas especiais, que têm pessoas preparadas para isso. Hoje a Praesp colocou já no mercado de trabalho, ô Lisboa, mais de 1.000 alunos que estão trabalhando, estão tendo uma renda, está podendo ajudar a família de alguma forma. Isso nos dá orgulho. Mas é só se interromper um pouquinho. Aí que eu quero chegar, quer dizer, existe um ponto crucial que é o Estado. O Estado tem tantas pessoas competentes, infelizmente não é a grande maioria. Infelizmente não é a grande maioria. E tem pessoas que não têm o menor interesse em ver a situação da população. Qual a diferença? O Estado, ele teria que abraçar essa causa de uma forma um pouquinho mais substancial com relação ao aprendizado, porque a questão da deficiência, toda e qualquer deficiência, em primeiro lugar, é uma questão de saúde, não é só de educação. A hora que o Estado entender não, ele sabe. Sim. A hora que eles começarem a trabalhar nesse sentido... Isso é uma coisa engraçada. A Praesp está colocando pessoas qualificadas no mercado porque tratou da saúde mental dessas pessoas. Aí você falou do Estado, vou te cortar novamente. O Estado criou recentemente, há alguns anos atrás, o SUS Paulista, o Estado de São Paulo. Para ajudar o quê? Ajudar as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, a ter um recurso melhor, porque o SUS, por exemplo, paga por uma consulta médica R$10. Isso é uma coisa absurda. E aí foi também, eu estive até com a Laís nesse dia no governo do estado de São Paulo, quando lançaram o SUS paulista. E nós achávamos também que as entidades de reabilitação, né, também fosse ser beneficiado com a tabela SUS paulista na reabilitação. E, infelizmente, isso ainda não ocorreu. E nós precisamos continuar pedindo. Aí pede ajuda até hoje, né? Pede ajuda até hoje para o pessoal. Ajuda nessa luta para que as entidades de reabilitação, as clínicas de reabilitação, possam receber essa tabela também. Porque se você pega lá uma avaliação de fisioterapia, você paga R$10, uma coisa... E mesmo assim ainda a gente consegue subsistir porque a gente maximiza a forma de onde aplicar esse recurso. Mas é quase que inviável. Você realmente tem, os governantes precisam realmente ver, mas eles só veem em épocas, né? Em épocas específicas, usam a deficiência na época de campanha. O deficiência, em primeiro lugar, a deficiência não vota. Né? Você faz uma salinha colorida, não, essa sala é para o autista, vou resolver o problema. E, infelizmente, muitos pais acham que isso é verdadeiro. Eles enganam, né? Enganam a população. Infelizmente, a gente tem que falar, porque é uma coisa. Quando eu falo Estado, eu não falo Estado de São Paulo, eu falo da Federação. Sim. Eu falo do poder público. Sim. Então, eu vou deixar bem claro, uma coisa para o governo público, o poder público, o político que estiver me escutando, seja deputado, seja vereador, seja prefeito, quem estiver me escutando, e prestar atenção. O ser humano não é um mico-leão dourado. O ser humano é um ser humano e tem que ser tratado como tal. Então, esse desrespeito, acho que tem que acabar. Sim. Não existe mais espaço para isso. Não existe mais espaço de jogar 10, 15 reais simplesmente porque acha que é uma ONG. Não é uma ONG. E a deficiência está em toda a classe social. Toda a classe social. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que está abrangendo grande parte da população. Então, deixou de ser uma coisa espontânea. Tem que ser uma obrigação de todo e qualquer ser humano. E a começar pelo político. Porque esse político que foi eleito de uma forma errada ou não, ele está lá para resolver os problemas. Quando numa empresa você é pago para isso, se não resolver, você vai embora. Infelizmente, no Brasil isso não acontece. Né? Não acontece. A gente precisa muito, Desculpa, dessas eu não posso pessoas que mudar estão nos ouvindo,
que a gente realmente precisa de ajuda. É. Né? Também, não só, né, a família precisa de ajuda, mas como nós também precisamos de ajuda para poder ajudá-los Porque de melhor forma a possível. gente Né? chega nesse assunto, né? Porque, infelizmente, a gente vai cuidar da ferida. Qual é a ferida? A ferida é o poder público, cara. Esse é o grande problema há muitos anos. Então, a gente tem que falar sobre isso. Queira ou não queira, tudo depende de eu sei política. que para você fica mais difícil falar. Para mim, não. Eu sei que isso daí é uma coisa que o cara tem que enxergar, rapaz, tem que fazer, tem que ter um pouquinho mais de... Essa é uma questão de caráter, de hombridade. E caráter é família, né? Exatamente. Caráter você não aprende na rua. Não. Caráter se aprende no bença pai, bença mãe. Perfeitamente. Né? Meu filho, toma cuidado onde você vai. Né? Dentro de Essa casa. semana Né? mesmo, olha, teve uma iniciativa da Igreja Católica, especialmente da Igreja de Ribeirão Pires, né, através da Diocese de Santo André, eles estão desenvolvendo um trabalho também em relação com as mães atípicas e tal. A Dulce, eu vou falar uma particularidade aqui. A Dulce, ela é, apesar que numa coisa dessa não tem religião, não tem nada, mas ela é evangélica. Ela foi lá da reunião católica e colocou toda à disposição, com autorização da Laís, para qualquer tipo de ajuda que possa dar naquele trabalho que está sendo desenvolvido dentro da matriz de Ribeirão Pires, da matriz São José. E tinha muita gente lá na reunião. Porque né, ela ir para essa parte, ela sempre abriu as portas, né, para a gente possa estar ajudando né, as pessoas. Marco, eu lembro que eu liguei para a Laíra, era no sábado, né? Aí liguei para ela e falei, olha, em seu nome eu posso estar oferecendo ajuda? Ela falou, nossa, Deus, pode sim. E a gente colocou à disposição da igreja, que ficou muito grata para nós, tanto que eles perguntaram se pode dar palestra, qualquer tipo de religião, viu, Marcos? A gente está aí para ajudar. E aí foi muito bom a palestra mesmo. Participou ele, né? Sobre a Ana Júlia, foi bem proveitosa. A deficiência que eu estou falando, está em todas as classes sociais, está em todas as religiões, né? Sim. Está em todos, a parte pública também. Hoje o deficiente trabalha, hoje o deficiente ele consegue, aqueles que conseguem trabalham, mas nós temos que pensar agora, Lisboa, por exemplo, o que vocês pais, por exemplo, nós não vamos viver para sempre, né? O que vocês pensam, né, para Ana daqui 30 anos, vamos falar que você vai morrer, não. Daqui 30 anos, só depois dos 100. Depois daqui 30 anos. Metade da vida. Eu falo, é uma brincadeira, mas eu acredito que todos os pais pensam o que vai ser do meu filho e da minha filha daqui a um tempo. Como ela vai ser cuidada? Quem vai cuidar dela? Sim. Se eu morrer? Exatamente. Aonde ela vai subir? Quem vai pôr a comida para ela? Como é que vai ser isso? Né? O que você pensa, tanto Lisboa como a Dulce? Para que esses pais também possam estar ouvindo, que é a preocupação deles também. Porque a minha preocupação, qual que é? A maior preocupação que eu tenho, eu falei uns instantes atrás, é a comunicação. A principal deficiência que a Ana tem hoje é a comunicação. A partir do momento que ela tem a comunicação, logicamente, ela tem o irmão dela, que é uma pessoa que tem um coração enorme, né? O mais velho, o Tiago Henrique, né? Que é fisioterapeuta, que trabalhou na Paz 6 anos e meio. Tem o João, que tem um coração de ouro. Tem a tia, né? Tem a mãe, que a tia ama ela de paixão. Então, tem os primos, que a Ana tem um suporte familiar. Graças a Deus, ela tem um suporte bastante, muito bom. Né? Agora, precisa da comunicação. Por quê? Porque ela não pode ficar restrita, gente. Ela tem que ter a vida dela, o desenvolvimento dela. Então, a minha preocupação é ela, é a comunicação. A partir do momento que ela começar a se comunicar, ela vai começar a aprender mais, né? Aprendendo mais, ela vai poder, aí sim, frequentar uma escola, né? A faculdade, aí sim, né? A gente pretende colocar ela, vamos dizer, numa dança, num judô, né? Porque ela tem uma força boa, né? Sim. Então,
pô, quer mais que esse comitê olímpico do deficiente? Paralímpico. Eu sou fundador do Comitê então, Paralímpico. Então, você quer mais uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Isso realmente é meter a mão na massa. Isso eu acho lindo, cara. Isso é maravilhoso. Você vê o... Mas mesmo assim, Lisboa, existe o comitê, mas não são para todos. Não são para todos. São para uma minoria. Gostaríamos que fosse para todos, né? Mas aí esses pais pensam, Dulce, o que você diria? Poxa, meu filho não vai chegar, como você falou, numa escola a aprender. Na minha opinião, que a gente vê muito ali, é a atividade de vida diária, os AVDs. O pai tem que dar independência para o filho. Né? Esse filho sabe abrir uma garrafa, nós encontramos alunos que chegam até nós, não sabem abrir garrafa, não sabem comer sozinho. E assim, nós prezamos muito a atividade de vida diária, a independência desse filho que tem a deficiência. Porque ele vai saber comer, ele vai saber beber, pedir algo. Quando Lisboa fala, ela não consegue se comunicar muito bem, mas nós temos a comunicação alternativa também, que é desenvolvida na Praesp. Né? E você fez, né, Dulce? Também, além de ser, mas fez a comunicação. A Praesp pagou um curso para mim, se eu não me engano, foi R$ 1.800, 2 dias, curso introdutório de comunicação alternativa. Né? Como ele pode se comunicar através de figuras? Né? Como que a gente deve fazer? Como a parte cerebral dele funciona daquela maneira? A Ana, ela não verbaliza, mas quando ela quer assistir a Peppa, ela pega a sandalinha da Peppa e ela mostra, né? Então, esse material de comunicação alternativa, ele é muito importante também para saber onde que é a dor, se está na barriga, se está na cabeça. Então, eu como mãe e a minha filha tem independência. Nosso sonho, acredito que o do Lisboa também é a comunicação, mas é o desfraude, né? Que a gente já está, né? A gente já está conversando com a Praesp e ela já está começando a fazer xixi, né? Pedindo para fazer xixi. E eu, como profissional, mãe, eu tenho 6 pós-graduação, eu falei, não, ela vai conseguir comigo e depois eu mando para a escola, né? Porque ela tem que fazer comigo. Mas não, esse princípio, nós acreditamos que está surgindo da escola. E ela está pedindo xixi. E ela faz xixi, não fazia esse xixi. Então, a escola é muito importante nessa parte de vida diária e a família também, o desfraude. Vem lá, a Praesp, por exemplo, ela chega bastante nessa parte do desfraude. Mas uma coisa, Lisboa, que a Laí tem se preocupado muito também, é que se a mãe com filho único, né? Aí a mãe vem a falecer, quem vai cuidar dessa pessoa? Vai ser jogada na rua, vai morrer de fome. Infelizmente. É uma coisa que temos que pensar nisso. E ela tem pensado muito nisso também, que é a residência, né? De se criar, que em alguns lugares já tem a residência da pessoa com deficiência. Que seja mantido por uma entidade, mas onde essas pessoas possam estar amparadas. Ter uma vida digna. Que estar amparada, porque isso não vai estar amparado pela família Lisboa. Perfeito. Mas uma coisa, não tem um lado dos artistas? Sim, Não é verdade? Isso com que todo todas as cidades, artista, não, lógico, acho que eu todas preciso do pintor, eu preciso do pedreiro, eu não preciso do artista. Eu não preciso do artista. Mas ele tem o canto dele quando ele morre. Então, o deficiente também tem que ter. Eu acho que é uma observação excelente, apesar que a gente ainda é um caminho árduo a se seguir, mas também são ideias, né, que traz no coração dela que ela para levar isso adiante, para que a Praesp possa começar a encampar algumas outras coisas, mas para isso precisamos de ajuda financeira, né? Ajuda financeira é fundamental, porque se você não tem a parte financeira, como é que você constrói um lar para essa pessoa, né? Ganhou um terreno, né? A gente precisa de recurso. Recentemente, né, ela conseguiu, junto a um amigo nosso, que também já nos doou lá a unidade Bruna Fattori. É uma pessoa de coração enorme, né, que é o Cláudio Amâncio, que já doou uma outra unidade de 30 mil metros em Suzano,
para que a gente possa fazer uma outra APRAESP lá em Suzano. E já estamos na conversação para se regulamentar a documentação do terreno. E aí, posteriormente, ela já fala, não, mas já vamos lá na prefeitura, já vamos não sei o quê, vamos lá trazer mais parceiros. Ela não para, né? No meu tempo para. de empresa, eu gostaria de ter uma gerente como ela. Para Ela é isso, super eficiente. né, para isso, ela não para de pedir. Sim. Mas nós não podemos ter vergonha, como eu estou fazendo com lógico. vocês agora. Né, a Praécio precisa da sua ajuda, para podermos ajudar vocês. A ajuda da Praesp é financeira, porque sem o recurso financeiro a gente não consegue, né, desenvolver essas ideias, que são ideias excelentes, mas elas precisam sair do papel. Sim. Né? A gente só consegue fazer elas sair do papel se a gente tiver recurso. Tanto para vocês, políticos, vocês, quem quer que seja, né? Nos ajudem. Né? A gente precisa de muito recurso para poder ajudar vocês. Não que, né, qualquer doação de R$10 não nos ajuda. Ajuda sim, R$10 já compra um saco de açúcar, né? Já faz um... Né? Então, tudo é bem-vindo. Vocês que recebem a ligação nossa do telemarketing, pedindo apoio de coração, nós agradecemos aqui no ar para vocês também. Né? A gente precisa de pessoas que têm esse coração generoso como vocês têm. Lisboa, nós estamos quase, né, chegando perto do nosso final do nosso podcast aqui, que, né, ele passa muito rápido. E agora a gente percebe, ele já está acabando, né? A inclusão é um tema, né, que está em pauta do país. Mas o pessoal fala da inclusão pegar a sua filha e pôr lá na classe comum do estádio. Ela vai estar incluída. Né? Você já falou lá atrás que você não concorda com isso, né? Mas muitos pais acham que isso é bom. Mas eu acho que a gente tem que ter, Lisboa, uma compreensão simples. Se eu sou pai de um aluno com deficiência e o governo permite que o meu filho fique numa classe comum, eu, enquanto pai, eu tenho esse direito de colocá-lo ele lá. Correto? Eu acho correto. Mas o que não pode ser é que seja uma coisa impositiva, que todos vão para a rede regular, aí está feita a inclusão. Isso é uma mentira. E para isso nós precisamos ter, existe, né, até mesmo, a Laís sempre bate, a gente sempre fala que existe uma lei tramitando um projeto de emenda na Constituição, que a escola seja dessa forma. E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Está próximo a ir para a plenária essa PEC, mas que existe uma luta também do Sérgio Moro, que fez um aditivo a essa lei, né? Para que isso possa passar, né? Para isso nós pedimos para que todas as câmaras estão fazendo, o pessoal está fazendo carta, mandando para lá, que somos a favor da escola especial, né? Não acabe com a escola especial. E isso tem que passar lá dessa forma, que o Moro disse o seguinte: então você tem o direito, quanto Lisboa, você tem o direito de colocar a Ana na rede pública, se você quiser. E você também, enquanto pai, você tem o direito de colocar a Ana numa escola especial. E o Estado tem que garantir isso, que é um direito do ser humano, né? O direito do cidadão. E isso seja aprovado, que tanto para um lado, tanto para a família, né? Tanto para um lado, para o outro, seja de livre escolha da família, né? Da família. Porque não adianta você acabar com a escola especial. A escola especial, como você disse, né? A Ana, se você vê um pouco que
Como a Ana já está, Sim. e várias pessoas, várias famílias já passaram aqui conosco, dizendo que foi a APRAESP na vida delas foi tudo. O joio do E a gente, enquanto na direção, fica meio suspeito em falar. É mais fácil vocês, enquanto família, isso aqui não tem nada combinado. Sim. Isso é a combinação que tem, nós estamos aqui nesse horário, para falarmos verdades. E as verdades que a Praesp possibilita. Com relação a isso que você acabou de colocar, o mais importante de tudo é a família entender uma coisa. O meu filho é especial. Isso é um divisor de águas. Porque a diferença entre pais que não aceitam ou que não aceitam por falta de saber, ou não aceitam por orgulho, ou não aceitam por qualquer outro motivo, ele faz com que eles coloquem os seus filhos nas escolas normais, achando que vai se desenvolver. Isso não vai acontecer. A Ana, ela foi para a escola normal porque a gente morava do lado do Fusari ali, morava bem encostado no E o João Fusari. estudou lá. E eu tenho um carinho muito especial pelo Fusari. Por quê? Porque o Fusari, todas as pessoas que trabalham lá, sejam professores, sejam coordenadores, têm pós-graduação, está especializado, está tarimbado para atender. Só que todo ano esse pessoal se renova. Isso é natural em qualquer empresa, mesmo no poder público. E quando eu vi a Ana um dia, mas a época do ano era mais ou menos julho, um frio desgraçado, chovendo, ela ainda não conseguia andar. 100% das crianças andavam. Ela não andava. Ela se arrastava. Se arrastando, porque ela não fica no tapete, ela sai do tapete. Como é que você vai continuar? Quando eu vi aquilo para mim foi pior do que, como você acabou de falar, pior que a guerra. Eu não vou ver um soldado amigo meu passar e eu não vou junto com ele. Então foi o motivo que eu pedi para a gente entrar e colocar ela para a Praesp. Então, eu achava que a escola ia conseguir fazer com que a Ana andasse. Rapaz, isso aconteceu em julho de um ano. Vamos dizer, nós estamos em 2026. Vamos dizer que aconteceu em 2025. Em março de 2026, a Ana estava andando, porque ela estava na Praesp. Por quê? Simples, cara. Não adianta o mecânico dar uma de eletricista e o eletricista dar uma de pintor, cada um na sua, cara. A Praesp é especializada em pessoas com deficiência. Então, primeira coisa, a família tem que entender que o seu filho é deficiente. Até aquele ponto também eu tive minha parcela dele. Sim. A partir do momento que você entende e aceita a deficiência do seu filho, você se torna mais fácil. Exatamente. E caindo no lugar correto, que são pessoas especializadas naquilo, o desenvolvimento vem naturalmente. Você acabou de falar. A gente está com uma dificuldade enorme para evacuar. Não importa quem vai fazer primeiro, se é a gente, se é a escola. Provavelmente vai ser a escola. Mas o principal, pois, o que eu posso fazer, por exemplo, ela vai comer, ela suja lá. Eu mando ela arrumar. Ela joga brinquedos pela casa. Eu mando ela recolher. Tem que fazer, isso não tenha dúvida. Isso ela já vai aprendendo que é a disciplina, são pequenas coisas. Mas o principal, quer dizer, a escola, o papel dela, não dá para você chegar e colocar uma escola especializada e achar que a escola pública normal vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. O professor não está preparado. Os alunos que envolvem, que são os coleguinhas, não estão preparados, vai sofrer bullying de todas as espécies, não vai desenvolver. É a mesma coisa, eu não entendo muito com relação a isso, né, com relação ao autismo, mas eu calculo que o autista ele é bravo, ele é raivoso, por quê? Porque a família foi raivosa com ele. Vai culpar quem? Não dá para culpar ninguém, porque um não entendeu o outro e surgiu aquela raiva. A escola é a mesma coisa. Você vai colocar uma criança deficiente no meio das outras que não são deficientes, a outra criança não vai entender.
vai chamar É, de que aí burro. cada um tem um transtorno Isso daí, diferente, né? não Uma adianta coisa... falar, não, as crianças são boas. Não, não adianta. Isso é uma coisa que não adianta. Ó, Aí eu vou, né? Vou cortar o Lisboa, que nós estamos no nosso, chegando ao nosso Beleza. final, Lisboa. Bom, prazer. Eu só peço, né, para que vocês que estão nos ouvindo, por favor, né, vocês que têm dúvidas, tenham dificuldades, nos procurem. Aí o Gilson vai estar passando os nossos Redes sociais, endereços eletrônicos, vai estar passando na telinha. Nós agradecemos a Rádio Pérola da Serra 87,5, né, a rádio que está mais perto de você, e nós também, né, estamos querendo estar muito próximo a vocês. Nosso muito obrigado e terça-feira tem mais. Espero ter colaborado de alguma forma.